Nesse momento que nós estamos vivendo como humanidade, em razão da pandemia do coronavírus, um momento difícil, muitas coisas a respeito da nossa natureza humana têm ficado mais evidentes, talvez porque nós tenhamos mais tempo para enxergar e para refletir sobre essas coisas. E coisas como, especialmente a respeito das nossas fragilidades, das consequências do nosso pecado, e também sobre necessidades profundas que nós temos como humanos. Nós temos redescoberto isso. E uma dessas necessidades que tem talvez se tornado mais evidente do que nunca nesses últimos tempos é a necessidade de abrigo, de proteção. Nós temos acompanhado que muitas pessoas estão sofrendo esse tipo de carência, esse tipo de sede, de uma forma dramática. Nós temos visto notícias de pessoas de moradores de rua, por exemplo, que têm tido seus lugares demarcados em pátios de estacionamento e pátios esportivos para que mantenham o distanciamento social, mas ainda assim fiquem a céu aberto, então continuando desabrigados nessa situação. Também pessoas que não têm conseguido leitos, não têm conseguido o tratamento adequado, o abrigo, a proteção para as doenças, especialmente do coronavírus, que está cometendo as pessoas. Nós temos também visto pessoas que estão sendo despejadas de seus lares, suas casas, porque em razão da crise financeira, não tem conseguido pagar seus aluguéis. Então, realmente, nesse sentido, com esses exemplos, a gente fica diante de uma situação muito dramática, mas também muitos de nós, também, mesmo tendo o abrigo, tendo uma casa, tendo um lar, a gente ainda assim sente a necessidade de proteção, porque nós estamos diante de uma ameaça que está acometendo todo mundo, nós temos medo e isso fica mais saliente. Isso nos leva diretamente à cruz, diretamente a Jesus. Jesus, ele, como ser humano, se identifica com essas nossas fraquezas, as nossas fragilidades e necessidades. Jesus na cruz experimentou esse sofrimento do desamparo, do desabrigo, de forma mais dramática que alguém poderia experimentar. Ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Pessoas abandonaram ele durante a caminhada na cruz. E nesse período em que nós refletimos sobre a cruz de Jesus e caminhamos até ela em vigília, nós lembramos disso. Lembramos que Jesus se identifica com as nossas fraquezas e também nesse sentido Jesus nos convida a nos identificarmos com as fraquezas uns dos outros. Talvez nós não sintamos tanto essa necessidade de abrigo, mas somos chamados por Jesus, também porque Ele se identificou conosco, a ir ao encontro dessas pessoas, se identificar e ter compaixão, pelo sentimento e pelo que elas estão passando. Assim também nós lembramos na cruz dessa nossa condição frágil, que Jesus teve que assumir todo esse sofrimento, teve que passar por tudo isso por nós, mas também para nos dar acesso então a um abrigo eterno. E diante da cruz nós lembramos que Jesus, nós lembramos da boa notícia também, que Jesus nos dá acesso por meio do seu sofrimento, da sua morte, depois da sua ressurreição, ao abrigo eterno, ao amparo, à proteção eterna que Deus nos oferece nele, por meio de Jesus, especialmente em relação ao nosso maior inimigo, que é o pecado, que é realmente aquilo que traz todo o sofrimento que nós vemos no mundo. E nesse momento eu te convido, com quem tu estiver do teu lado, a tua família, teus amigos, com quem tu conseguir te conectar, a pensar sobre isso, a meditar nessa palavra, a lembrar que Jesus é um sumo sacerdote perfeito que, como diz Hebreus,
porque ele assumiu a condição humana, ele consegue se compadecer das nossas fraquezas, porém ele não pecou. Então, mais do que se identificar também com as nossas fraquezas, ele nos dá a garantia de que nós teremos acesso à morada eterna e nós podemos ter essa esperança. A cruz nos dá a má e boa notícia. Nesse sentido, eu te convido a lembrar dessas pessoas que estão sofrendo de forma dramática, a ter compaixão delas, para que nós possamos orar por essas pessoas, ter capacidade como igreja de ter compaixão. As pessoas lembrar que Jesus também sofreu o desabrigo, o desamparo mais profundo que alguém poderia sentir e que nós precisamos encontrar essas pessoas. Assim também lembrando que se alguém está se sentindo assim, desabrigado nesse momento, que olhe para a cruz e lembre que Jesus nos concede acesso à morada eterna pela fé nele, na sua obra. Nos lembremos dessa palavra e meditemos ela com esperança, com lamento, mas também alegria.